Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí no título, nós traremos o conceito de democracia. Primeiro é importante deixar claro que não existe assim conceito único, não existe resposta direta e única, não existe uma só conceituação, um só sentido de democracia. É um termo antigo, que inclusive eu trago aqui um autor também antiguíssimo para falar de democracia, que é Aristóteles, e eu vou, através de um quadro, elucidar, trazer um entendimento e encaixar a democracia em um sistema, em uma espécie de governo que é apresentada pelo Aristóteles. No livro A Política, o livro da política, nós temos no capítulo de Aristóteles, do autor Aristóteles, quando fala que o homem é, por natureza, um animal político, ele traz essas diversas formas, né, de governo e trata delas, né, de maneira muito breve, né, e é isso que eu proponho também trazer dois outros autores mais recentes, mais modernos, né, para falar desse tema que é democracia. Aristóteles ele traz um quadro, quem na verdade elaborou esse quadro traz a ideia de Aristóteles muito bem programada, né? Ele traz 6 espécies de governo, né? Em que ele vai categorizar essas espécies em governos verdadeiros e governos corruptos, que seria o contrário do verdadeiro. E dentro dessa classificação, ele vai ainda dividir as 3 formas de governo. O governo feito por uma só pessoa, um governo feito por um grupo seleto, ou seja, um grupo seletivo, por uma seletividade de pessoas, por uma categoria de pessoas, digamos assim, e um governo de muitos. Então, dentro desses três modelos de governo, ele trará as formas de governo verdadeiro e as formas de governo corrupto. Governo de um só, a forma de um governo de um só, de uma só pessoa, que ele denomina como verdadeiro, é a monarquia. Essa seria a forma de um governo por uma só pessoa verdadeira. Já a forma falsa, ou seja, já a forma corrupta da monarquia passa a ser a tirania. No grupo selecto, em que é governado por pessoas específicas, seletivas, por um grupo específico de pessoas, né? Ele diz que o governo verdadeiro desta modalidade de governo, desta modalidade, né, com algumas pessoas, é a aristocracia. O governo verdadeiro seria a aristocracia. Já o governo corrupto seria a oligarquia, né? Passando para a última forma de governo, que é o governo por muitos, né? Que é um governo feito por muitos. Diz que a forma positiva, ou seja, o governo verdadeiro desta modalidade seria a politeia. E o governo corrupto seria a democracia, o tema deste vídeo. E eu trago aqui algumas frases que é constante, né, deste capítulo de Aristóteles. A primeira é a seguinte: a lei é ordem e uma boa lei é uma boa ordem. Ele diz também que a base do Estado democrático é a liberdade. Olha que interessante isso que Aristóteles diz. Ele traz aqui, né, quando fala dessas formas de governo, ele traz o seguinte, ó: quando tal participação ocorre dentro de uma forma de governo boa, entre aspas, que seria a monarquia, a aristocracia e a politeia, ela amplia a possibilidade do cidadão ter uma vida virtuosa. Sob um regime falho, falso ou corrupto,
que seria a tirania, a oligarquia e a democracia, ele diz que os cidadãos se envolvem com uma busca em interesse próprio do governante ou da classe dominante, a busca do tirano pelo poder, a sede da oligarquia pela riqueza ou a busca dos democratas pela liberdade. Ele considera também que de todos os regimes possíveis, a politeia provê a melhor oportunidade para levar a vida digna. E apesar dele categorizar a democracia como uma forma de regime falha, ele sustenta, ele argumenta que ela só perdia para a politeia, sendo melhor que a boa aristocracia ou a boa monarquia. O que é que isso significa? Isso significa que dentro desse quadro de monarquia, aristocracia e politeia, formas verdadeiras de governo, e tirania e oligarquia, a democracia só perde para a politeia, ou seja, que é a boa forma de governo por muitos. Então, a democracia é uma forma considerada por Aristóteles como a forma de governo corrupta, que ganha de todas as outras, boas e ruins, só perde para a politeia, né? Então, partindo para conceitos e definições mais atuais, mais modernas, nós trazemos do campo, né, da ciência política um autor conhecidíssimo, Darcy Azambuja, em que ele fala, né, da democracia como sendo o sistema político que, para promover o bem público, uma Constituição assegura os direitos individuais fundamentais, a eleição periódica dos governantes por sufrágio universal, a divisão e limitação dos poderes e a pluralidade dos partidos. Portanto, podemos aqui filtrar diversos elementos característicos de uma democracia. Nós temos primeiro a promoção do bem público, né? E aí a gente vai também envolver república, envolver parlamentarismo, tem várias discussões nesse sentido, de forma de governo, forma de Estado, né? E temos também aqui a presença da Constituição como sendo um objeto, né? Uma ferramenta de garantia da liberdade, né? E garantia dessa democracia nesse Estado. Nós temos também direitos, a previsão de assegurar essa Constituição, os direitos fundamentais e individuais. Um outro elemento que ele traz, que é a eleição periódica pelo sufrágio universal, né? Também tem a divisão e a limitação dos poderes, que aí a gente traz a separação dos poderes, né? A questão da separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Nós temos, por fim, também um elemento muito característico e que simboliza fortemente a democracia, que é a pluralidade política. Portanto, esses são elementos que o professor Darcy Azambuja traz para definir o que é que seria a democracia, qual o sentido seria da democracia atualmente, né? Então, o vídeo de hoje foi para tratar sobre isso, sobre um conceito ou alguns entendimentos, né, de democracia, e a gente segue com mais vídeos. Eu peço que vocês assistam todos os vídeos do canal de maneira, obviamente, dividida, né, pausada. Peço que vocês curtam também os vídeos, né? Comentem aí, vamos trocar informações, vamos trocar experiências e conhecimento sobre direito, sobre política, sobre sociedade, sobre história, sociologia, filosofia. Vamos trocar conhecimento desses campos, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe aí também para mim esse vídeo e até o próximo. Obrigado.